Olá, meus queridos, tudo tranquilo, tudo na paz? Bom, estamos novamente para mais uma aula de filosofia aqui com o professor José Roberto. E hoje nós vamos trabalhar mais um grande filósofo da era moderna, mais precisamente na teoria do conhecimento, que é o filósofo David Hume, um dos principais representantes da teoria do conhecimento que a gente chama de empirismo. Então, o empirismo é aquela teoria do conhecimento que defende que todo o conhecimento, todo saber provém da experiência. Experiência dos sentidos. Ou seja, para os empiristas, o conhecimento provém da experiência sensorial, dos nossos sentidos. O conhecimento provém dos sentidos. Então, a teoria do conhecimento oposta ao racionalismo, é antagonista ao racionalismo. E o filósofo que a gente vai ver sobre o empirismo é o David Hume, que é um dos principais representantes do empirismo, assim como René Descartes é um dos principais representantes do racionalismo. Pois bem, o que o David Hume defendia enquanto empirista? Que o nosso conhecimento se dá a partir das percepções. O que quer dizer isso? Segundo David Hume, nós temos a capacidade de perceber o mundo à nossa volta. Então eu percebo o mundo à minha volta através do quê? Dos meus sentidos. Então eu percebo o mundo à minha volta, logo eu sinto o mundo à minha volta. Esse momento do sentir o mundo é o momento em que eu tenho dele uma impressão. Então eu tenho uma impressão, após essa impressão gera-se de alguma maneira no meu intelecto a ideia. Então, peraí, o que quer dizer essa impressão, essa ideia? Esse é o processo do conhecimento, segundo David Hume. Eu tenho impressões das coisas para depois gerar o conhecimento delas. A impressão, então, é o exato momento que eu estou tendo uma experiência de alguma coisa. Depois dessa impressão é que eu posso dizer que eu estou conhecendo ou que eu conheço algo. Isso seria a ideia. Então, a ideia seria uma espécie de conhecimento final. Então, eu percebo o mundo à minha volta, sinto este mundo, conheço o mundo. Então, conheço as coisas, adquiro conhecimento através da experiência dos sentidos. Esse processo se dá inicialmente pela impressão. É o ato do conhecer, é o ato inicial da experiência, gerando finalmente a ideia. Aí sim eu posso falar o conhecimento final. Então, para eu conhecer esse pincel, eu tenho que usar os meus sentidos. Então, eu tenho dele uma experiência, eu percebo ele. Percebo ele porque eu tenho dele uma impressão. O que essa impressão gerou em mim? A ideia do pincel. Significa que depois dessa primeira impressão, essa ideia já se torna memória, porque ela já está no meu intelecto. Então, sempre que eu tiver contato com o pincel novamente, eu vou estar rememorando. A impressão está sendo repetida, mas o conhecimento já está em mim. Esse é o processo do conhecimento de David Hume. Nada mais simples do que esse empirismo, né? Do que essa explicitação do David Hume. Ao afirmar que todo saber provém da experiência, já que ele é empirista, ele fala que percebemos o mundo, sentimos, conhecemos. Temos primeiro impressões das coisas, para depois gerarmos as ideias. Qual que é a consequência final desse empirismo radical do David Hume? Por que é o empirismo radical? Porque para ele não há nada que eu conheça que não venha de uma impressão. Qualquer conhecimento obrigatoriamente tem que ter uma impressão como fonte. Então não importa se são os objetos concretos ou os objetos do pensamento, se é a memória, se é a imaginação, ou seja, se está no meu intelecto ou não. Tudo que eu conheço obrigatoriamente, que são ideias do meu intelecto, vieram de impressões. Isso é um empirismo radical. Que consequência, ou melhor, qual a consequência principal dessa defesa desse empirismo radical do David Hume? É a afirmação que não existem ou não há conhecimento algum que possa ser afirmado de forma universal e racional. O David Hume está falando assim, eu não posso afirmar nenhum tipo de conhecimento intuitivamente, justificando que esse conhecimento que eu estou afirmando ele é racional e universal de alguma maneira. Por quê? Porque qualquer conhecimento que eu afirme ou que eu venha a afirmar tem que antes passar por uma experiência. Então ele desconstrói várias relações que nós fazemos do saber baseadas na racionalidade ou na intuição ou afirmando eles de forma universal. Não tem como eu fazer essas afirmações, expressar esses conhecimentos ou dizer que eu possuo esses conhecimentos de forma universal, racional ou intuitiva.
Por quê? Porque todo saber que eu passe para esse procedimento, ou seja, que eu vá afirmar, ou que eu afirme que tenho, tem que vir de uma impressão. Olha, então, o que dizer desse tipo de conhecimento ou desses saberes que nós acabamos afirmando de forma intuitiva, racional, ou afirmando que é universal esse saber? Segundo David Hume, esse saber é mero hábito, que gera em nós uma espécie de, o que o David Hume vai chamar de crença. Este exemplo aqui, essa questão colocada aqui, que o David Hume cita lá na obra, o sol vai nascer amanhã? Bom, se você escutar essa pergunta no seu dia a dia, o que você responderá imediatamente, obrigatoriamente, de forma intuitiva? Que vai. Se alguém te pergunta se o sol vai nascer amanhã, você não vai pensar duas vezes, vai responder vai. Você está respondendo de forma intuitiva, usando uma espécie de racionalidade, que você acha que é, e, sobretudo, de forma universal, porque você vai estar falando que vai nascer amanhã e todos os outros dias para frente. Ué, mas por que eu respondo isso assim, sem passar pela experiência? Não tem como falar isso. Ora, porque eu peguei o quê? O hábito de ver o sol nascer todos os dias. Gerou em mim a crença que ele irá nascer todos os dias. Então, presta atenção. A resposta correta para essa pergunta é não sei. Talvez. Quem sabe. É isso que o David está falando. Não há nada que me possibilite responder que vai. Por quê? Porque, segundo esse empirismo radical, todo saber só pode ser afirmado após a experiência, todo conhecimento. Então eu só posso falar que o sol vai nascer amanhã com um grau de certeza absoluta amanhã, quando ele nascer. Ou passando pela experiência eu afirmo, realmente o sol nasceu. Então não tem como, por mais que seja altamente improvável que ele não nasça, seja por um fenômeno natural qualquer, ou por qualquer outro motivo, pode ser improvável que ele não nasça. Não tem como você responder que ele vai nascer amanhã, hoje. Você só pode supor que ele vai nascer. Mas então, por qual motivo eu sempre respondo que vai de forma racional, intuitiva e como se fosse um fato universal? Porque eu tenho o hábito de ver ele nascer todos os dias, gera em mim a crença que ele irá nascer amanhã e nos outros dias anteriores. Beleza? Então, essa é a consequência principal, onde o David Hume desconstrói todas as relações racionais, universais e intuitivas que a gente faz, como, por exemplo, a relação causa e efeito. Causa, dia amanhecer, efeito, sol nascer. Não tem essa relação. Isso é apenas ato que gera em nós a crença. Isso é a consequência principal deste empirismo radical, onde tudo que eu conheço vem de uma impressão, só depois que gera em minhas ideias. Não importa se são pensamentos, memória, imaginação, saberes concretos ou abstratos. Essas ideias têm como base, sempre, obrigatoriamente, a experiência das impressões, através dos nossos sentidos. Beleza? Então esse é o empirismo radical do David Hume, que é o contraposto do racionalismo do René Descartes. E aí a gente vai ver um grande filósofo que vai realizar a junção, a síntese dessas teorias, que é o Immanuel Kant. E isso a gente vê numa aula subsequente aí em breve. A gente está lá com essa aula aí. Beleza? Bom, galera, dá um like aí nesse vídeo para nós e se inscreva no canal. Nunca se esqueça de fazer a inscrição no nosso canalzinho lá, para a gente estar sempre enviando vídeos para vocês. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Beijos. Até mais.